E aí vamos reunir a bancada, porque esse relatório vai para o Congresso na outra semana. Né? No dia 3 foi o compromisso que o presidente Lira fez com a gente. Nós vamos reunir a bancada, passar para eles diante do que está posto no relatório. Mas eu já vi que algumas coisas melhoraram. Você já foi de olho em algum ponto específico? Quais, por exemplo? Fundos específicos de investimento, exemplo do Fundersul, né, estão preservados. O critério de manutenção dos incentivos fiscais era uma grande dúvida, uma grande questão. Estão preservados, não muda. Começa uma transição em 29, né, mas bem gradual até 32, que é o prazo de extinção. Para o industrial, 29 no comercial mantém. Então, assim, o relator ele foi sensível, né, às várias reuniões que nós tivemos. A última ontem foi uma reunião pesada, né, 4 horas de reunião, porque isso foi mudado no relatório, tanto é que atrasou 3 horas a liberação do relatório. Porque o grande desafio é você prejudicar os estados perdedores o mínimo possível, gerar essa segurança e não desconfigurar a reforma, que é uma preocupação do secretário Bernardo Api. E ele tem razão. Se você desconfigura a reforma, é melhor não fazer a reforma. Agora, por um outro lado, como é que a gente blinda e protege o ente federativo que perde receita, falando de uma maneira muito objetiva, perde receita. Como é que você cumpre o seu orçamento público? Como é que você cumpre as suas obrigações? Não, que a equipe está debruçada sobre. Mas você falou que foi de olho em alguns pontos específicos. Esses que eu falei. Fundersul, por exemplo, é 1,5 bi de investimento que o secretário Hélio executa por ano, né, com 8 mil quilômetros de estrada para pavimentar. O Estado pedindo competitividade através do capital privado que tem chegado. Como é que faz? Nós vamos parar esse processo, andar 20 anos para trás, ficar sem esse resultado? Não dá. Então, eu conversei com a bancada, falei, nós vamos nos posicionar integralmente, não contra a reforma, contra a ausência de uma solução para esse fato. Bem como os incentivos. Então, é que o senhor falou que estava preservado. Está preservado. Está preservado. Está preservado. Isso está preservado. Os incentivos fiscais estão preservados. Agora tem uma grande discussão que nós vamos debruçar sobre, que é qual é o critério de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, a reforma está boa, só que o problema mora nos detalhes. E é nos detalhes que nós vamos nos debruçar. E aquela proposta do Tarcísio de tributar dentro do Estado, né? Dele ficar com a receita do que é tributado dentro. Ter mais receita, né? Na verdade, assim, você não pode desconfigurar o conceito da reforma. Então, vamos manter ICMS. É a receita do IVA que for taxado em São Paulo. Tudo bem. Baseado só no consumo? Quantos habitantes tem São Paulo? Quantos habitantes tem Mato Grosso do Sul? É bom para São Paulo. E eu respeito, é uma decisão. Mas você desconfigura a reforma. Se você não cria o mecanismo de proteção da inteligência fiscal que foi criada no Estado ao longo dos anos, eu estou assinando um Estado para ser periférico. Ou seja, ele garante um pouco ainda deixa o Estado com certa autonomia. Essa discussão da autonomia, eu não concordo. Muita gente tem falado, o Estado vai ser um mero recebedor de mesada. Eu sou um mero gestor da mesada que o cidadão sul-mato-grossense paga todo mês para o Estado. É um mero ou eu tenho autonomia para gerir o recurso que vem? O recurso vem de um sistema ajustado. Quem define o que vai fazer com o recurso é o gestor, que vai ter sido eleito junto com os seus secretários. Então ele não é um mero recebedor de mesada. Você tem uma lógica tributária colocada e o recolhimento disso que vem para o Estado a partir dessa lógica. E a gente faz a gestão desse recurso. Governador, a parte do agro está satisfatória de taxar a pessoa física com faturamento até de 1 ou 2 milhões, né? Tem que aprofundar isso. Né? Na jurídica vai taxar, né? Então, tem que entender tudo isso, né? Porque... É uma semana, então, para entender, né? Não, 3 dias. Não é uma semana, não. No Congresso Nacional, depois vai para o Senado, né? Aí tem o segundo semestre inteiro. Claro. Agora essa discussão ela é rápida, até para um posicionamento no Congresso, na Câmara dos Deputados, e depois tem uma discussão no Senado que deve ficar para o segundo semestre. E aí a discussão é longa também. E o jogo mais equilibrado, né? Porque nós com 8 deputados federais
São Paulo com 70, Rio com 50, Minas com 60, né, Mato Grosso com 8, Goiás com 17. Tem um desequilíbrio na relação federativa. Mas há vários blocos montados, né? Então aqui vocês acabam ganhando força, Centro-Oeste, Nordeste. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem assuntos que atingem determinados segmentos, depende do assunto. Tem assunto que a gente vai abrir uma discussão com outros entes. Agora, o mais importante, né, de novo, nós estamos diante de uma transformação de modelo. É natural que essas discussões ocorram. O que a gente não pode perder de vista é que a mudança de modelo ela é fundamental para o país. Eu reforço isso, a reforma tributária ela tem que mudar. Ah, mas tal setor vai perder um pouco, o outro setor vai ganhar, tal estado ganha, tal estado perde. A mudança de modelo vai trazer isso. E nós vamos brigar para proteger setores e estados. Agora, isso não quer dizer que sejamos contra a reforma. A reforma ela tem que acontecer. Qual foi o cerne da conversa e quais são os objetivos? Assim, o que é de urgente que o senhor passou de meta para os secretários? Qual que foi o cerne? Assim, é uma reunião lastreada nas diretrizes do governo, onde cada secretário expôs aquilo, e é uma reunião de rotina. Né? Os primeiros 6 meses de governo foi de amadurecimento da estrutura montada, das pessoas convidadas a liderarem determinadas áreas. Então foi muito importante a gente criar essa metodologia que foi posta hoje, foi muito produtivo. Agora isso é uma rotina dentro do governo, a cada 2 meses todo o núcleo dos contratos de gestão junto com as secretarias, monitorando resultados, objetivos. São centenas, né, de projetos em cada área com seus resultados, e aqui a gente faz um compilado muito enxuto do macro, porque não caberia numa reunião de uma manhã. Vocês falam de coisas boas e coisas ruins. Claro, principalmente das citar uma coisa boa e uma coisa ruim. Principalmente das ruins. E quais são as ruins? As boas a gente fala com vocês, né? tá? Comemora. Quais são as ruins? As ruins são objeto de correção. A demora de licitação de alguns produtos, nós temos que rever. Não, vários. O Estado licita só na obra 1,5 bilhão por ano, né? Às vezes demora 2, 3 meses para uma pavimentação de um bairro sair para uma estrada, que é fruto de um processo que a gente tem que otimizar, né? A gente tem que acelerar algumas ações da digitalização, né, que eu venho cobrando muito isso, e aí ela é muito transversal, do secretariado como um todo, cada um expõe a dificuldade que está tendo. Então, é uma reunião de trabalho como se fosse uma grande ação de administração, ela tem a fase da correção. Né? O ciclo do PDCA tem o C da correção, e essa reunião é para evidenciar as correções. Por isso que as coisas ruins são todas colocadas aqui. Tá? Ruins de processo, não é de desafios, desafios que têm que ser enfrentados, né?